Sabe, dentro da gente tem duas forças poderosas que estão o tempo todo numa espécie de cabo de guerra. De um lado, a nossa mente lógica, e do outro, o nosso sentir, aquela intuição. Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai desvendar essa dinâmica que é fascinante e entender como ela acaba moldando cada momento da nossa vida. E para começar, já vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, é o centro de tudo. A gente enxerga o mundo como ele realmente é, ou será que a gente enxerga o mundo como a nossa mente se lembra que ele é? Parece uma diferença pequena, né? Mas ela muda absolutamente tudo. Vamos descobrir isso juntos. Então, para a gente começar a entender como a mente funciona, pensa nela não como uma câmera que filma o mundo em tempo real. Não. É mais como se ela construísse um mapa interno, um modelo baseado em tudo que já foi vivido. No fundo, a gente não navega pelo território real, mas por esse mapa que a nossa própria mente desenhou. E como é que a mente desenha esse mapa? Qual é a linguagem dela? A resposta está nos arquétipos. Um arquétipo não é a coisa real, é um símbolo, um atalho mental. Pensa na palavra mãe. Ela não é a sua mãe de verdade em carne e osso, mas ela dispara um conjunto enorme de memórias, de sentimentos, de ideias. É assim que a mente vai organizando o mundo lá dentro. Aqui a gente tem um exemplo prático, o arquétipo da integração. Pensa aí em qualquer figura que, para cada um, represente sabedoria ou equilíbrio. Pode ser um mentor, uma personagem de um livro ou um mestre espiritual, tanto faz quem seja. A função desse arquétipo é a mesma para todo mundo, servir como um símbolo de coerência, um ponto de referência interno. E o ponto crucial é que essa imagem que surge na mente é construída com as nossas próprias memórias, por isso ela é única para cada pessoa. Agora que a gente já entendeu que a mente opera com esses mapas e símbolos, vamos mergulhar de cabeça no primeiro desses dois mundos internos, o mundo da mente. Esse aqui é o reino que funciona inteiramente com base na memória, naquilo que ele já conhece, que já foi catalogado. Imagina a mente como um bibliotecário super meticuloso. A principal função dela é arquivar tudo. Então, quando uma coisa nova acontece, ela não olha por evento em si, fresquinho. Não, ela corre lá para as prateleiras da memória para achar uma referência, um arquivo parecido. Ela está o tempo todo tentando encaixar o presente nas caixinhas do passado. E é aqui que a gente coloca as cartas na mesa, né? A comparação fundamental que vai guiar todo o resto da nossa conversa. De um lado, a mente, com todo esse acervo de interpretações, e do outro, o sentir, que, olha, funciona de um jeito completamente diferente. Ele é tipo uma porta aberta para a percepção imediata do agora. Ok, então agora a gente vai sair dessa biblioteca da mente e entrar no mundo do sentir. Muitas vezes ele é chamado de campo do coração e ele opera de uma forma totalmente oposta. Em vez de ficar vasculhando o passado para interpretar o que está acontecendo, ele simplesmente percebe. Simples assim, aqui e agora. A diferença é como, imagina assim, olhar o mundo através de um vitral todo colorido versus uma janela de vidro limpinha, transparente. A mente é o vitral. Ela sempre vai interpretar a luz com as cores do passado. Já o sentir é a janela transparente, que deixa a realidade passar direto, sem filtro nenhum. E na prática, o que isso quer dizer? Bom, a mente tem essa tendência forte para o que a gente chama de viés de confirmação. Se alguém acredita que segundas-feiras são péssimas, a mente vai procurar todas as provas para confirmar isso. Ela quer validar o que já sabe. O sentir, por outro lado, ele tem o potencial de revelar algo novo, uma possibilidade que não se encaixa nas nossas velhas histórias. Então, peraí. Se existe a mente que interpreta e o sentir que percebe, onde é que a gente entra nessa história? Quem somos nós no meio dessa dinâmica toda? Esse aqui é o ponto de virada da nossa análise. É aqui que surge um terceiro elemento, um elemento crucial, que tem o poder de observar e de integrar esses dois mundos. E esse elemento é a consciência, o observador silencioso. Pensa nela como o céu. O céu contém tanto as nuvens, que seriam os pensamentos da mente, quanto o sol, que seria a clareza do sentir. A consciência não é nem as nuvens, nem o sol. Ela é o espaço que permite que os dois existam. Ela é a chave da integração. E quando essa consciência observadora está ativa, está presente, a gente atinge um estado chamado de coerência emocional. E o que é isso? Não é não sentir raiva ou alegria, muito pelo contrário. Significa sentir a onda da emoção sem se afogar nela. É a diferença entre estar no meio da tempestade e conseguir observá-la de um lugar seguro. O resultado disso? Menos ruído interno, muito mais clareza. Tá, mas e como a gente pratica isso no dia a dia? É mais simples do que parece. O caminho tem basicamente 3 passos. Primeiro, apenas note as histórias que a mente conta, como se estivesse vendo um filme sem criticar os atores.
Segundo, abre espaço para o sentir. Permita que a percepção flua sem criar resistência. E por fim, o passo mais importante. É a consciência que integra essas duas fontes de informação, criando uma visão muito mais completa e real da situação. Beleza? Agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça para chegar na conclusão principal, no entendimento que pode de verdade trazer uma nova forma de liberdade interior. E aqui está a essência de tudo. A verdadeira libertação não vem de adotar uma nova filosofia ou uma nova crença. Ela vem da clareza. A clareza para perceber em tempo real a diferença entre a voz da memória, lá do passado, e a sensação do momento presente. As implicações disso na vida são profundas. Entender essa mecânica interna enfraquece aquele piloto automático do viés de confirmação. E talvez o mais importante, quando a gente percebe que todo mundo enxerga o mundo através dos seus próprios filtros de memória, a necessidade de impor a nossa visão para os outros simplesmente se dissolve. E para a gente fechar, fica esta reflexão no ar. O que é que acontece de verdade quando a gente deixa de ser um passageiro, reagindo às nossas narrativas mentais, e passa a ser o observador consciente do nosso próprio fluxo interno? A resposta para essa pergunta, ela é o começo de uma jornada totalmente nova.